Durante a história, mudaram-se as condições de vida das civilizações e das sociedades. E foram eles que assim foram nos dividindo em blocos, foram nos costurando, nos separando no mundo material. E apenas nos ensinaram o intelecto, a memória, entre aspas, o conhecimento e a sua lógica. Conhecimento é poder. E quando percebemos ser necessário aumentar o nível de conscientização e compreensão daqueles sentimentos mais profundos que vêm da alma, observamos que a experiência humana e espiritual está muito além das fronteiras da mente, pois uma coisa permaneceu inalterada: a essência, o ser espiritual eterno, que é vivente no interior de cada um. Olá a todos, saudações e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ronaldo Adabian. Gratidão a todos. Aranauã, pessoal. Muito se tem falado e escrito, se estudado sobre o tema que procuraremos abordar aqui. Mas antes, tudo isso deve de estar certo, porque tudo tem sua razão de ser, isto é, a concepção é inerente ao plano de cada um. No entanto, tentaremos demonstrar de maneira muito simples neste vídeo que estas coisas estão dentro de si mesmo e em sua plenitude, ok? Então eu convido a todos, principalmente a esses que estudam e pesquisam, os que pensam raciocinando e que sabem discernir as coisas, a acompanhar este humilde e simples, retrospecto, saber sobre as fontes religiosas primitivas. Começaremos aí entrando pela China, onde vamos encontrar o Yin King, o livro sagrado dos antigos sábios, que a história chinesa constata. O Forri, há 5.500 anos, o qual já se referia a outros sábios, dos quais aprenderam as verdades que desejavam levar às gerações futuras. Ensina as relações do homem com a criação, a tradição central, a tradição viva, rediviva, a doutrina sagrada, e que naqueles tempos eram feitos através de sinais, figuras, em forma de círculos, linhas horizontais, verticais, deixando o lado esotérico com S, como eu citei no vídeo anterior, cuidadosamente velado, isso já há 5.500 anos atrás. Porém, em seus trigramas, definiu o vértice de toda a ciência iniciática, a síntese em si, a referência ao cosmos, isto é, a magia e suas forças que para o vulgo e o neófito apenas se traduziam como se fosse uma espécie de tarô, usadas como arte de adivinhatória. Retornando à Índia, no que consta o mais antigo livro sagrado dos Vedas, que foi compilado por Vyasa, há 3.400 anos atrás, e segundo o historiador Paul Giber, do faquirismo ocidental, e o astrônomo hindu Shoiru Siddhanto, é uma antiguidade impossível de precisar em suas observações sobre o percurso das posições daquelas épocas das estrelas que se reportavam e se reportariam hoje há mais de 58.000 anos atrás, e já era citado no livro dos Vedas como obras veneradas desde um passado longínquo, bem longe. Longínquo, é isso? Longe, distante. A gente também pode penetrar nesse estudo há uns 8.600 anos aqui, quando vamos encontrar a fundação do ciclo de Rama,
Hoje Rama é lama, né? É Dalai Lama. Então Rama é o ramo, né? O ramo da síntese. E aí na síntese nós temos a ciência, a religião, a filosofia, a arte. E que segundo as provas de alguns historiadores, a fundação do ciclo de Rama, podemos consultar sobre a obra de Fabre de Olivet, Edward Schur e o Insigne Saint-Yves de Alveidre, que são incontestáveis. Também basta nós nos lembrarmos que Moisés, grande iniciado da sua época, ao qual aprendeu de Jetro, seu sogro, né? O último pontífice de Rama, todos os segredos. E Moisés também adulterou a lei para torná-la em 22 arcanos e assim cada vez mais se perder a síntese da lei, né? A lei divina. E Moisés foi iniciado pelo seu sogro, como eu estava dizendo, que era um sábio negro e que deixou-nos muito visível em sua gênese que no princípio era uma só fala e uma só religião. Inclusive o homem era vermelho como barro, se referindo e se reportando à raça lemuriana, que é o que nós vamos abordar depois deste estudo aqui. Muito bem. Mas, no entanto, há 5.200 anos atrás, deu-se a cisma de Ursh, consequenciadas de ambições, pressões, conveniências políticas que se fizeram sentir, principalmente naqueles anos, 5.000 anos atrás, 5.200, foi uma grande pressão para Krishna, que concordou na época em alterar sólidos princípios que a tradição esotérica vinha conservando ciosamente através das academias ou colégios de Deus daqueles tempos. Descrito no livro védico Skanda Purana, citado também por inúmeros autores. O princípio da dissolução da ordem espiritual, seguindo a todos esses autores, a tudo isso que a gente tem de registro, que são vestígios, mas que nos encaminham para isso, o princípio da dissolução da ordem espiritual que regia os povos da antiguidade começou com este célebre cisma de Ursh, ao qual era filho mais moço do imperador Ugra da Índia. Infelizmente, a gente não tem muito desses dados mais na internet. Limparam a internet. Este príncipe, Ursh, não podendo atingir o poder pelos meios legais, porquanto o trono deveria pertencer ao seu irmão mais velho, chamado Tarakya, provocou uma cisma com o fim de apoderar-se do poder. Esta tal cisma tinha como finalidade de reformar, ou antes até dividir as opiniões filosóficas, religiosas, políticas e sociais daqueles tempos há 5.000 anos atrás. Proclamava que se devia antes de venerar a natureza como um princípio feminino do que Deus, o princípio masculino da criação. Embora os antigos sábios tivessem declarado que Deus unia em si ambos os princípios masculino e feminino, Ursh não se deu por vencido e continuou com a sua doutrina de reformismo social. A cisma de Ursh originou-se a doutrina denominada de Jnana, ou naturalista, que está em oposição à filosofia dória, que é espiritualista. Então vamos entender. Dentro dessa cisma, Ursh fez uma ordem iônica, com princípios naturalistas, com esotérico com X, e lunar. E aí continuou esse caminho. As ordens dóricas são ordens esotéricas com S. Você não
você não tem imagem, você não tem nada. É totalmente espiritual. Então, é uma ordem espiritualista e uma ordem naturalista, ou seja, uma ordem dórica e uma ordem iônica, uma solar e uma lunar. E nem vou entrar aqui nos méritos da adoração ao sol, adoração à lua, porque isso aí a cisma de Ursh já deixou muito bem claro como que muitas pessoas ficaram imbecis, né? Não pode falar oculto, não pode falar esotérico, não pode falar nada, porque já leva pelo lado, aleluia, Jesus! E aí descamba tudo. Então, um bom trabalho há 5.200 anos atrás com a cisma de Ursh. E foi tendo essa cisma, feito isso tudo, essa reforma social, em todos os âmbitos da gnose humana, e Ursh reuniu um grande número de adeptos e declarou a revolta armada, sendo, porém, ele vencido e expulso do território da Índia. Agora, os remanescentes desse famoso cisma vieram a se estabelecer futuramente na Ásia Menor, na Arábia, no Egito, e combatendo por toda a ordem, por toda parte, a ordem espiritual, que era a ordem dórica, né? Que estava estabelecida e foi implantando um sistema de governo do qual nós sabemos que originaram todas as reformas e formas de governos absolutos tirânicos até hoje conhecidos. Muito bem, pessoal. Para a gente poder entender. Então, quem está entendendo bem, o primeiro vídeo que eu postei sobre esotérico com S, esotérico com X, já soube discernir. Já teve esse entendimento. Agora nós estamos falando da cisma de Ursh, ordem dórica e ordem iônica, tá certo? Esotérico com S, esotérico com X. E sabemos de todos os governos absolutos tirânicos, desde lá até hoje. Muito bem. Agora também percebo, e eu acredito, que vocês todos também já perceberam, que desde do primeiro vídeo do canal, nós sempre falamos sobre hierarquias, desde a hierarquia do cosmos espiritual até o universo astral. Todas essas hierarquias estão, através de seus dirigentes maiores, que se encontram em sintonia vibratória com as hierarquias mediantes e superiores até alcançarem a hierarquia divina. É isso que nós entendemos por Suprema Consciência Una. Deus, Consciência Una. Isto é, as várias potências espirituais que em seus planos afins vibram em sintonia com o Divino Espírito, ok? Que é atemporal, inacessível, eterno, o que vocês quiserem, tá bom? Nós entendemos ele como sendo a consciência una, a suprema consciência, ok? Como nós já entendemos o esotérico com S, o esotérico com X, toda essa cisma que houve da distorção de toda a tradição viva, que é a lei divina, ok? Que nós já dissemos aqui no canal, aqueles foram mantendo e foram ocultando esse conhecimento através disso que veio a se suceder, né? Até os dias atuais. No próximo vídeo, sabendo disso, nós entraremos e citaremos a hierarquia planetária, referente aqui, diretamente aos conceitos relativos do planeta Terra. Essa hierarquia planetária relativa, né? A hierarquia planetária inferior, que é formada por seres espirituais em seus planos. Existem planos menores, planos superiores. Esses seres, no início da gestação planetária, no início do projeto neste mundo, esses seres de outros sistemas mais adiantados, sistemas siderais, sistemas galácticos, vieram para dar o início à vida, né, aqui no planeta. E nós entraremos no próximo estudo falando que esses seres entraram, esses seres de planos espirituais superiores, fizeram parte da coletividade planetária. E nós, no próximo vídeo, entraremos
com o tronco tupi, junto da confraria dos espíritos ancestrais, ok? Os quais foram os grandes tubaguaçus do tronco tupi, mas não os remanescentes, o que nós temos agora. O início, a raça vermelha. Como se expressa no Nhangatu, né? Os grandes condutores de raça, em todas as épocas ou eras do planeta primitivo. E todos esses seres maiores, nossos irmãos maiores, vieram aqui como missionários. Mais uma vez, queremos afirmar que cremos num só Deus indivisível, ao qual nós chamamos de Suprema Consciência Una, e que estende através do seu poder volitivo suas vibrações divinas a diversas hierarquias nos vários locos do universo, formando e organizando o governo cósmico, o governo universal, que é o local do colegiado divino, como já vimos aqui nos vídeos do canal, o universo central, Daramar. E no próximo vídeo, então, eu convido a todos vocês a conhecerem um tronco tupi, ok? Os grandes missionários, os grandes tubaguaçus do tronco tupi, os primeiros habitantes da Terra primitiva, ok? Muito antes de tudo que vocês imaginaram, os nossos augustos tutores espirituais. Vamos retornar o fôlego e no próximo vídeo partiremos para o ciclo da vida, tá bom? Eu agradeço a todos, agradeço de coração, obrigado pela presença e desejo a todos muita luz na mente, paz no coração e energias positivas consubstanciadas de realizações sempre, tá ok? Deixa um like aí, pessoal, fortalece o nosso trabalho, passem para o maior número de pessoas e juntos somos mais fortes. Se o povo acordar, o jogo acaba, ok? Aranauã, pessoal, gratidão, Aranauã.